Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, aos nossos amigos e amigas, aos nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Nelson, né, que está lá em Portugal no momento, Nelson, aqui no Rio. Estou no Rio, estou no Rio de No Janeiro. Rio? Estou no Rio. Certo. Aqui nós temos a Maria Henriques, boa noite. Maria Henriques, que está lá em Portugal. Maria Henriques está lá em Castelo Branco, nos acompanha. Oh. Boa noite, Maria Henriques, seja bem-vinda. A Dercy Barrios. Desci lá de Matão, São Paulo. Está lá em Matão, São Paulo. Sim, a Dercy está sempre aqui acompanhando os estudos também, então. Que legal, que legal. Tranquilo. E boa noite, Helena. Helena, companheira de estudos, que a Helena é lá de Birigui, também de São Paulo. Legal. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. E aqui nós temos a Cristiane. Cristiane, lá do Paraná, também nos acompanha sempre. Seja bem-vinda, Cristiane. Boa noite também, Cristiane. Bom, pessoal, antes de nós conversarmos melhor, tanto com o Nelson quanto sobre o nosso tema, nós vamos fazer como nós sempre fizemos, que é a nossa prece, né? Agradecendo porque estamos aqui por amor e paz e carinho da espiritualidade, certo? Então, que nesta noite a espiritualidade amiga dos amigos de nosso lar, dos nossos mentores e anjos da guarda, aos espíritos de luz, a todos aqueles que nos acompanham aqui neste momento, possam nos envolver, nos proteger, nos trazer a paz, a luz e a proteção. Também emanando neste momento, sobre este tema que temos para conversar nesta noite, sobre a valorização da vida, o suicídio na visão espírita, que preces de luz, de paz e de muito carinho possam ser irradiados a todos aqueles nossos irmãos que se encontram neste momento em depressão, à beira de cometerem este ato, aqueles que infelizmente desencarnaram através do suicídio. Também enviando as legiões que resgatam estes nossos irmãos na espiritualidade, a paz, a luz e a proteção, e que sobre eles possam ser irradiados fluidos de reconstrução e de muito carinho. Nossa solidariedade, nossa paz e nossa luz. Assim, nós damos por iniciado este bate-papo nesta noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Boa noite, Maria Henriques. A Maria Henriques, isso, a Maria Henriques está lá em Portugal, né? Tu disse, né, Nelson? Maria Henrique está lá em Portugal. Isso. E aqui, boa noite, acompanho da Vila Prudente, São Paulo. Legal. Boa noite, Rosilda. Boa noite, Rosilda. Bom, pessoal, nesta noite, boa noite, Nelson, mais uma vez. Né? Boa noite. É uma alegria, uma satisfação, né, a gente poder novamente estar aqui conversando, Nelson. E a todos aqui, o Nelson faz aqui também, nos auxiliando aqui no canal, mais um amigo, mais um irmão que nos reencontramos através da doutrina espírita, porque o espírito não conhece distâncias. Então, o ano passado, eu convidei o Nelson para participar do bate-papo com Joana de Ângeles, e depois foi dado o segmento, convidei, e ele corajosamente abraçou a tarefa junto, de fazermos uma vez por mês este encontro, que é, como eu disse antes, bate-papo com Joana de Ângeles. Análise de temas da atualidade, na visão espírita, pela ótica que Joana nos traz. Então, desde o final do ano passado, o Nelson tem coordenado e comandado esta questão, né? E de uma forma que, através deste mês, não somente este mês, todos os dias, né, nós precisamos buscar a oração, nos fortalecendo e fortalecendo a todos, porque a depressão, ela não é, como se diria na linguagem popular, frescura. Não. Não é bobagem, ela não é algo de quem não tem o que fazer, muito pelo contrário.
É algo extremamente sério. E a depressão é, sim, um passo, uma linha muito tênue, muito sutil para o suicídio, que é algo extremamente delicado, mas muito corriqueiro. Então, este mês de setembro, ele tem como marco a luta pela vida e a busca para que nós venhamos a prevenir e auxiliarmos a todos contra o suicídio. O suicídio que pode ser tanto indireto, quanto muitas vezes eu não tenho a intenção, mas a minha forma de conduta de vida, seja através da alimentação desregrada, meus vícios, meus hábitos, seja através do cultivo de mágoas, tristezas, desse lixo que eu cultivo dentro de mim, é um suicídio indireto. Mas o foco principal não é apenas este suicídio indireto, mas o suicídio direto, aonde, para me livrar da dor a qualquer custo, ou seja por uma inconsequência da minha parte, eu busco dar fim à vida. Mas, como diria Emmanuel, nós podemos escapar da morte muitas vezes, mas da vida nunca, porque a vida ela é eterna. Então, é sob este foco que eu passo a palavra a ti, Nelson. Mais uma vez, muito obrigado. Nada. Que isso, Débora. Eu que agradeço. Primeiro, boa noite, Débora. Boa noite a todos mais uma vez. Esse tema, eu até estava pesquisando aqui quando a Débora me convidou, e a gente tem esse mês agora endereçado, né, para falar sobre isso, que é sensacional, porque é um assunto ainda um tanto velado, um tanto obscuro, com muito preconceito, com muito julgamento, com muita vergonha, em geral, na sociedade. Então é bom que a gente pode discutir cada vez mais esse tema, com mais assertividade, para descortinar de alguma forma o que fica obscuro, o que fica atrás meio escondido, meio às escuras. Agora, além dessa discussão da sociedade como um todo, que eu penso que nós temos aqui, um pouco mais além, um pouco mais profundo, é a visão que a doutrina espírita nos traz. Exatamente para aprofundar toda a complexidade a nível espiritual das influências espirituais e das consequências a nível espiritual, como a Débora falou aqui. Não vou dizer todos os casos, tá, pessoal? Mas o clássico vai muito do que a Débora falou. Vou me livrar da dor. É uma busca, primordialmente, daquele que está em muita dor, em muito sofrimento, e acredita, imagina, pensa que esse é o recurso final, que agora sim eu vou resolver os meus problemas. Acho que deu uma travada ali na internet. Mas, realmente, essa resolução dos problemas através da forma mais simples, mas também da forma mais brusca, ela nos traz um alerta muito grande, que é a questão... Opa, voltou, Nelson? Voltei, acho que eu caí e voltei. Ressuscitei. Desculpa, pode continuar o raciocínio. Não. Eu percebi que a internet tinha dado uma oscilada, daí eu digo, vamos, né? Mas porque faz parte, isso acontece. Essa questão, ela nos chama a atenção. Eu estava concluindo só um comentário rapidamente, para um nível que nós não nos damos conta. Aí, assim, Nelson, que é o seguinte, a todos, né? Os dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, dados de setembro do ano passado, ou seja, um ano atrás, nos trazem uma estatística muito preocupante, porque cerca de 700 mil, aliás, mais de 700 mil pessoas
cometem o suicídio anualmente. Isso dados do ano passado. No Brasil, dados entre 2010 e 2019 apontavam um aumento de cerca de mais de 40% nos casos de suicídio. E um outro dado também triste e preocupante. No Rio Grande do Sul, e eu digo porque moro aqui, então traz que os dados e as estatísticas apontam que abaixo desta estatística mundial, o Rio Grande do Sul se encontra como um dos lugares que mais ocorrem os casos de suicídio. Que pena, né, Débora? Desculpa, eu não sei onde é que cortou a minha fala, que eu estava aqui, caiu a internet. Não, eu coloquei que, segundo a OMS, mais de 700, isso dados de setembro do ano passado, são já apenas um ano, são dados que pode-se dizer recentes, mais de 700 mil pessoas cometem o suicídio anualmente. Esse dado, eu vou retomar um pouco a fala que eu estava anterior e vou... Sim. Então a gente tem aqui com a doutrina exatamente uma explanação mais aprofundada e um entendimento mais profundo desse comprometimento, muitas vezes, que esse recurso, essa opção suicídio, através da nossa ignorância mesmo, digo, para quem não conhece, não entende a complexidade de uma ação como essa, através do suicídio, que compromete ainda mais a nossa caminhada evolutiva enquanto espírito reencarnante. Isso é mais moroso, tem muita dor, tem muito sofrimento, tem reconstituição perispiritual muitas vezes. Isso tudo, para quem quiser se aprofundar, a doutrina espírita tem um vasto leque de opções para esse entendimento. E também a questão da obsessão, que a gente vai falar um pouco mais à frente, que é as influências espirituais, que muitas vezes dificultam muito esse processo. Agora, retomando aqui o que a Débora falou, depois a gente vai um pouco para essa área também de comentário, esse número que a Débora trouxe é um número atualizado, eu também não tinha aqui, foi bom que você trouxe, Débora, mas é um número muito preocupante, porque isso ainda é visto como uma opção. E essa opção tem muito a ver com uma ignorância do entendimento. Então, por isso que é importante essa discussão aqui, por isso que é importante nós entendermos que resolver problema não vai resolver problema nenhum. Sabe qual é a diferença, pessoal? Da nossa dor, da nossa complexidade, das dificuldades hoje, encarnados, optando por desencarnar, a única diferença é que o corpo físico morre. Mas nós, enquanto espíritos que somos, com as nossas dificuldades, com a nossa dor, vai continuar. E isso não é uma opção, no mínimo, plausível, uma opção interessante, ou uma opção que se justifique de maneira alguma, porque não vai se resolver problema, já começa por aí. Pelo contrário, vai complicar ainda mais. Então, trazendo os números, 700 mil pessoas. O que acontece? Infelizmente, nós percebemos que a questão suicídio engloba todo mundo, qualquer idade, qualquer país, qualquer questão financeira, que o pessoal faz uma confusão também, do tipo, quando eu tiver dinheiro, todos os meus problemas vão estar resolvidos. Só que aí eu posso confirmar uma coisa para vocês, tá? Problemas internos de foro íntimo, problema que está aqui conosco, não é dinheiro nenhum, não é facilidade nenhuma que resolve, tá? Isso eu estou falando e vou trazer dados também para vocês. Vamos lá. Os países que têm o maior número de suicídio a nível mundial são os países da norte de Europa, os países nórdicos, Finlândia, Noruega, Suécia, pronto, tem mais algum ali que eu esqueci. E a gente tem também o Japão. E por que eu estou dizendo isso? Porque são países que têm condições socioeconômicas muito favoráveis para a população no todo. Isso demonstra claramente que, no fundo, não faz diferença. Tanto que a questão da depressão, por si só, nos países nórdicos,
mais de 50% da população é diagnosticada, não em todos, em algum deles, eu não vou lembrar do nome do país ao certo agora, mas diagnosticados a população com depressão. Então, isso é uma vertente que, infelizmente, vem se agravando, como a Débora falou. Cada dia que passa, a complexidade do ser humano e a nossa incapacidade de gerir os nossos conflitos, que todos nós temos, tá, pessoal? Todos nós temos. Agora, é através da má gestão que muitas vezes a gente vai entrando num buraco e vai se afundando e vai mergulhando, vai fundo, e quando vê, acredita que não tem solução. Mas sempre há uma solução. Passo para você, Débora. Como tu bem disse antes, dentro da literatura espírita, nós temos inúmeras obras dedicadas a isto. A mais clássica é um livro da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida. Livro este até que nós temos aqui, já iniciei aqui o audiolivro dele, né, no canal, aqueles que desejarem buscar. Existe em PDF também no Google, pode ser facilmente encontrado. Também tem ele em formato de radionovela no YouTube. E iniciamos há 2 ou 3 semanas atrás o estudo dele de uma forma aprofundada aqui também, né, no canal. Então, aqueles que desejarem participar, são todos os domingos às 15h30, horário do Brasil, e permanece a playlist ali. Então, aqueles que puderem apenas de forma gravada, permanece. Mas, enfim, nele, Ivone traz algo muito importante. Ivone Pereira, que foi uma ex-suicida, por pelo menos 2 de suas encarnações. Ivone cometeu o suicídio. Neste livro, narrado, aliás, por Camilo Cândido Botelho, né, relata o drama que o Nelson comentou antes, dos suicidas, aonde eles explicam o que os aguardou após a morte do corpo físico. E o próprio Camilo, que narra o livro e que veio a cometer também o suicídio, na sua biografia, nós vamos encontrar um dado que chama a atenção, que é o fato de o suicídio dele não foi algo rápido. Pelo contrário, ele cometeu o suicídio desferindo um tiro, né, contra seu ouvido, mas ele levou horas para desencarnar. Foram horas naquele passamento, vamos dizer assim. Então, depois do seu desencarne, ele e vários outros que se encontravam de formas diferentes naquelas regiões de dor e sofrimento, vêm narrar o que os aguardaram. A dor e o confronto com a própria consciência, até que conseguiram, enfim, serem resgatados para o Hospital Maria de Nazaré pelos servos, pela Legião dos Servos de Maria. Mas não porque eles não tinham merecimento de serem auxiliados. Pelo contrário, toda pessoa tem auxílio. Todo suicida é auxiliado prontamente. Não existe desencarne sem auxílio. O que existe é que muitas vezes a nossa mente, na perturbação em que se encontra, e isto eu me refiro diretamente aí aos suicidas, não consegue perceber, com raras exceções, o amparo que se encontra à sua volta. E vive aquele drama e aquela situação por um tempo indeterminado. Cada caso é um caso. Alguns suicidas são imediatamente, de forma compulsória, ou seja, sem nem ao menos terem condições, porque não tem condição alguma de refletir sobre a situação, são prontamente reencaminhados ao reencarne,
Por quê? Porque a situação ela é tão dramática, a complexidade dos ferimentos e de tudo que prejudicou no seu perispírito é tamanho que não tem outra forma a não ser reencarnar prontamente, e prontamente, e prontamente, até que haja condições de reflexão da parte daquele que cometeu o suicídio. Porque prejudicou tanto o perispírito, né, que a reconstrução, às vezes, leva séculos, milênios, até que tudo isso se reestrutura novamente. Então, é algo extremamente delicado. Não vai acabar com o problema, como o Nelson disse, não acaba. Pelo contrário, ele prolonga e aumenta ainda mais esta situação. O Chico Xavier tinha um caso muito interessante, que certa vez uma mãe procurou ele, isso é um caso que é muito conhecido, ela procurou ele e então apresentou o seu filho. Ele tinha um toco assim de braço, um toquinho de braço dos dois, né? E das pernas a mesma coisa. E somente aqui o tronco, vamos dizer, né? Ela procurou por ele e disse: olha, Chico, em outras palavras, olha, que Deus é este? Né? Onde está o amor de Deus que permite o meu filho reencarnar dessa forma? Olha só o que tem, né? E ainda tem mais. Os médicos agora querem amputar aquele toquinho os toquinhos de braço que ele tem e de pernas também. Então, que Deus é esse? E o Chico, daquela maneira dele, né, respirou fundo e pediu auxílio a Emmanuel, que disse a ele: Chico, diga a ela que já é a 10ª encarnação que ele vem como um suicida. E ele está mentalmente buscando uma forma de se suicidar novamente. E que se os médicos não fizerem isso, ele vai cometer o suicídio outra vez. E vai falhar novamente. Então, na verdade, está acontecendo uma proteção a ele com isso, dessa forma. Então, muitas vezes nós nos perguntamos, e quem não passa por uma situação, às vezes, né, Nelson, os reveses da vida, às vezes nos pegam de uma forma. Eu digo por mim, acredito que tu também já tenha passado situações assim da gente respirar fundo, o joelho dobrar, as pernas cansarem, e nós nos perguntarmos: poxa, mas e agora, meu Deus? E agora o que eu faço? Mas aí, clame a Maria, porque Maria de Nazaré, pessoal, até hoje trabalha nas regiões dramáticas e está sempre junto com suas equipes espirituais, e são inúmeras, buscando auxiliar principalmente os suicidas. Perfeito, Débora. Muito bonita essa história. Eu já tinha escutado já ela em outra versão, mas não do Chico. Mas que interessante, com detalhes assim. São tantas histórias, né, do Chico. Mas você falou uma coisa, Débora, que é mesmo... Toca a todos nós, tá? É esse momento que a Débora falou agora, de que dobra o joelho ao chão, e que literalmente parece que o chão saiu, porque a gente perde o chão e se vê numa situação na vida que fala literalmente: oh meu Deus, quando a gente consegue verbalizar, porque às vezes nem lembrar de Deus a gente lembra. É aquele momento de muita dor, muito desespero, de muita confusão. É um pouco do que a Débora até falou aqui, do drama. Não queria ser dramático, mas são os nossos dramas. Isso faz parte da vida de todos nós. São as dificuldades, as complexidades que a gente vai deixando a vida nos levar, ou a vida nos leva por um caminho que, quando a gente vai ver, e caramba, como é que eu vim parar aqui? O que aconteceu que eu só estou cuspindo água e não vi essa onda que veio me trazendo nesse caixote, literalmente. Agora, a Débora falou algo muito importante também, que eu quero relembrar aqui, que é o amparo ao nosso lado. E o amparo não está só com o desencarnado, com o suicida. Claro que está ainda mais. Quanto mais dor, mais sofrimento, mais amor, mais amparo, mais estrutura
está ali para acolher. Mas todos nós temos sim o amparo para esse momento onde nós sofremos o drama também da nossa vida, as dificuldades que a gente passa, e que você está bem hoje, que bom, mas olha, te prepara, porque amanhã pode acontecer de novo, tá? Ninguém está isento. Ninguém está isento de momentos maus, de momentos menos bons, de momentos para baixo, porque acontece, a dinâmica da vida vai nos colocando muitas vezes provas, expiações, situações ou escolhas nossas que de alguma forma se configuram para um aprendizado, mas muitas vezes a gente não consegue entender muito bem que aprendizado tirar daquilo ali. Eu só quero me livrar desse negócio na minha vida. E esse se livrar, só vamos tomar cuidado para não se livrar de uma maneira que vai comprometer mais ainda. E aí vamos voltar ao amparo. O amparo está sempre ao nosso lado. Gosto sempre de relembrar isso, pessoal, quem te esquece. Então é importante a gente falar. E eu falo para vocês, não falo para mim também, falo para a Débora, falo para quem está nos acompanhando agora, ao vivo e depois. Olha só, todos nós temos, no mínimo, um espíritozinho de luz mais elevado, um mentor, um anjo guardião, um espírito superior, que está 365 dias do ano, 24 horas, com Wi-Fi ligado. Não cai que nem o meu aqui, não, fraco. De vez em quando caiu, voltou. Não cai. Passa o zap mental, ok? O zap mental, que vai vir a resposta na hora. Ah, Nelson, mas eu não consigo, você não faz ideia, eu não consigo nem pensar em Deus. Jesus, eu nem lembro do J. Na hora que o sangue sobe a cabeça, eu fico cega, eu não entendo nada, eu perco o prumo, eu vou só na emoção, depois que passa a raiva que eu percebo o que aconteceu, o que eu fiz. Então, pessoal, vamos desde agora, sabe fazer o quê? Vamos criar o hábito de se conectar com essa luz, com esse amor, com esse espírito protetor, nosso mentor, nosso anjo guardião, como você queira chamar, dá um nome. Escolhe um nome bonito. Quem a gente dá um nome para aquele que a gente ama, um animal que a gente ama? Não é um animal, mas pronto, aquele que a gente ama, dá um nome, escolhe e mantém essa relação, aproxima. Ora mais, ora mais. Não só no momento de dor e desespero, ora para agradecer, como a Débora falou aqui no início, vamos agradecer. Agradecer pelo quê? Por tudo. Está encarnado, está tendo mais essa oportunidade de estar vivenciando aqui na carne, experienciando até aquilo que nós não temos ainda capacidade de entender o porquê que é bom essa bodega na minha vida aqui. O que está acontecendo? Mas tenhamos a certeza que o amparo está ao nosso lado o tempo todo. O que a gente precisa é afinizar. O que a gente precisa é subir, às vezes, não precisa subir uma montanha não, tá, gente? Precisa subir um degrauzinho só da escada. Como é que eu faço isso, Nelson? Faz diferente do que você está fazendo na positiva. Lê um livro. Bota uma música que toca o teu coração. Busca um filme daquele que te emocionou há 5 anos atrás, que vem na tua memória. Pega uma carta, uma mensagem. O que quer que seja que te leve para esse espaço. Que espaço é esse? O espaço que a gente consegue desanuviar essa nuvem densa, escura, e a gente não consegue enxergar muitas vezes o que está se passando na nossa frente. E aí é digamos assim, um raiozinho de luz que a gente permite abrir essa conexão com o alto. E é o suficiente. Pedir obtereis, bater a porta, ela abrir-se-vos-á. Então vamos bater a porta. Manda o zap aí para o nosso mentor, que ele está lá preparado, só aguardando. Só que às vezes vamos desanuviar um pouco. A nuvem está tão densa que fica difícil esse contato, tá, pessoal? Quem está falando não é o Nelson, não. A espiritualidade de luz nos coloca. Às vezes o que eles precisam fazer é manipular o nosso entorno, aqueles que eles conseguem um pouquinho de um acesso, para nos influenciar. Então tenhamos atenção também nesse momento, todos esses que estão ao nosso redor, o nosso colega de trabalho, o nosso vizinho, o nosso parente, que muitas vezes vem com uma palavra que parece que também nos auxilia, que pode nos auxiliar nesse momento. Então é bom a gente ter essa atenção para tudo isso que está ao nosso entorno e poder
principalmente com essa elucidação que a gente tem aqui com a doutrina, estabelecer um contato mais forte. Para quê? Para nos ajudar só. Nos ajudar a desvencilhar as questões e estar mais tranquilo. Resumindo, estar mais feliz. É isso que está todo mundo buscando. E a gente pensa, né, Nelson, muitas vezes, que é só a gente que está enfrentando aquela situação quando a água bate no pescoço aqui, ó, e vai afogar, parece que é só a gente que está passando aquela situação. A gente olha para o lado, como tu disse, mas onde é que está Deus? A gente se pergunta às vezes. Ah, que absurdo. Ah, passa isso pela cabeça. Então, nessa hora, a oração é como tu bem disse, é aquele Wi-Fi ligado direto, é a nossa ligação que ela corta diretamente as barreiras, ela não cai, ela diferente da internet, né, Nelson? Ela não cai, ela é direta. Ah, mas quem sou eu para Deus me ouvir? O André Luiz, na sua série No Mundo Espiritual, se não me engano é Entre a Terra e o Céu, mas tem mais de uma das suas obras, que começa desde o nosso lar, né? Tem narrado duas situações muito interessantes. Uma está em Obreiros da Vida Interna, a outra agora me foge o nome, mas se não me engano é Entre a Terra e o Céu. Crianças orando, mas com um amor tão profundo que a oração delas vai direto às regiões superiores para serem auxiliadas, para terem a sua intercessão quase que de imediata, vamos dizer assim. Tamanha é a força do pedido, do amor daquela criança colocado ali. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo vem nos dizer que não é pela multiplicidade de palavras, não é palavrinha bonita aqui e ali, não. É a intenção real dos nossos sentimentos. Tem momentos que a gente não consegue nem articular palavra nenhuma, mas o choro naquele instante coloca para fora aquela dor e faz com que a gente consiga respirar de uma forma melhor. E a vibração daquele momento, e aí é algo importante que a doutrina espírita nos ensina, a nossa vibração, ela emite uma frequência igual a uma onda de rádio. E essa vibração, por mais que eu não consiga falar, apenas chorar, vamos dizer assim, ela vai emitir um SOS de socorro ali, que vai ser captado por aquele meu amigo espiritual, por outras equipes espirituais que estejam próximas ali de mim, e vai ser prontamente enviado o socorro, o amparo. Não é por acaso que muitas vezes a gente recebe uma ligação do nada na hora do desespero, como se diz, mas do nada, eu não esperava. Aí o Nelson me ligou, eu não esperava, daqui a pouco o Nelson, tá tudo bem? Como é que tu tá? Né? Sabe, são exemplos de situações que isso acontece, pessoal, acontece mesmo. Por quê? Porque é a forma da espiritualidade auxiliar cada um de nós. Poderia a espiritualidade agir sozinha? Poderia, mas ela se utiliza de nós aqui encarnados para estendermos as mãos uns aos outros, para que a gente se sinta útil também e perceba que não é apenas nós que estamos sofrendo naquele momento. Claro que cada um tem a sua dor, sabe aonde está doendo, e nenhuma dor ela é maior ou menor do que a outra. Não podemos nunca fazer pouco caso da dor de alguém, porque nós não estamos ali vivendo no lugar da pessoa. Mas nós sabemos que, aí citando outra parte do Evangelho, que está lá no capítulo 5, quando vem falar sobre suicídio e loucura, traz sobre depressão, as causas atuais e as causas anteriores das aflições.
Então, se a minha dor não se encontra aqui, se eu olho para trás e não encontro nada que eu possa ter feito que justifique o que eu estou enfrentando, pode estar em outra encarnação. Ou ela pode ser algo para auxiliar aqueles que estejam à minha volta. E aí eu amplio a questão da visão daquele que está alimentando, infelizmente, a ideia do suicídio. Não é só você que sofre quando isso acontece, mas é uma reação em cadeia. Todos à nossa volta, quando cometemos este ato, sofrem junto conosco e as consequências disto, elas são imprevisíveis nesse sentido, na vida e na trajetória das outras pessoas também. Perfeito, Débora. Eu posso dizer uma coisa para vocês? Aliás, vou me apresentar para muita gente aqui, talvez não me conheça. Eu sou psicólogo, então trabalho na área da saúde e tenho, pessoal, uma visão de vida um pouco diferente, talvez, do que muita gente. Não melhor ou pior, mas a realidade, a dinâmica do dia a dia é o seguinte: a gente consegue ver o que está por detrás da cortina. Resumindo, aquelas fotos no Instagram, no Facebook, tá tudo uma maravilha. Sorriso no rosto, família bonita, viajando, comendo um restaurante legal, lindos, lindas. Mas dentro de casa e os problemas internos, os conflitos, todos nós sofremos de alguma forma ou de outra. Isso faz parte da nossa característica ainda em espíritos encarnados no planeta Terra, orgulhosos, egoístas, em prova e expiação. Então, o que eu quero dizer é isso? Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Tá? Não é só como a Débora falou. Vamos entender que a dor não é só nossa. Todos nós vivenciamos em maior ou menor grau. E aqui a ideia não é ficar comparando de quem está doendo mais. A ideia é exatamente ir no oposto, na busca do equilíbrio, da harmonia, de alguma forma gerenciar todas essas condições que a vida nos proporciona hoje e que muitas vezes nós entendemos como um baita problema, e através desse baita problema que a gente se desespera e até chega a um ato do suicídio, por exemplo, mas na verdade, pessoal, às vezes esse tal problema se chama provação ou se chama expiação. Resumindo, às vezes é um desafio que a gente precisa vivenciar. E esse desafio, volto a repetir o que eu falo sempre, temos todas as condições plenas, suficientes, necessárias para enfrentar a barra que for, com o peso que tiver. E além disso, tem um extra, todo esse apoio, esse amparo ao nosso lado, que vai estar fazendo essa influência direta ou indireta, que é a espiritualidade de luz. Nosso anjo protetor, o anjo guardião, que vai poder dar toda essa sustentação. Bom, agora, outro ponto queria só colocar isso para vocês, tá, pessoal? Agora, um outro ponto que a Débora colocou aqui, que é interessante também, é o enxergar, muitas vezes, dessas predisposições. A tendência suicida, muitas vezes, aparece já em tenra idade, tá? Desde criança, muitas vezes já se fala, já se percebe, muita criança e muito adulto hoje já lembra a questão de suicídio, de certo tipo de pensamentos, desde muito novo. Muito provavelmente, a gente não vai cravar, mas digamos ali 99,9% de chance, diria eu, arriscaria eu, né? Não tem como a gente fazer porque é uma leitura assertiva, mas vamos pela probabilidade, tem história aí de outra encarnação. Bom, para que saber isso? Para a gente ganhar no show do milhão espírita, para saber o que a gente for, deixou de ser? Isso tão pouco interessa. O que interessa é o seguinte, essa leitura do nosso eu hoje, entender que sim, talvez a gente tenha uma predisposição na hora que o negócio aperta, a gente, se calhar, pensar ali, poxa, de repente eu já pensei umas 2, 3 vezes no suicídio, isso me surge como uma alternativa. Então, é esse momento que a gente vai poder estar mais vigilante, estar mais perceptivo
as nossas questões, as nossas sensibilidades. E ter mais atenção, talvez reforçar a oração, talvez ler mais, se instruir mais. Pessoal, o que a doutrina espírita vai fazer é trazer instrução, principalmente, e se vislumbrar do plano espiritual essas consequências, as influências espirituais, que aí a gente vai falar de obsessores, como, eu já vou puxar por aí, como a Débora falou ainda há pouco, vibração, como isso está ligado o tempo inteiro, pessoal. A gente está vibrando aqui, vibrando lá embaixo. 24 horas por dia a gente está vibrando, emitindo algum tipo de vibração. E aí que vem a questão, que vibração é essa? Será que a gente está atento a isso? Será que a gente se pergunta que tipo de vibração a gente está emitindo? A questão do obsessor é o seguinte, normalmente, tá, pessoal? Vou pegar obsessão na questão suicida. É claro que a gente pode mergulhar muito mais a fundo. Mas tem duas características principais. Vamos lá. A clássica, qual é? É aquela questão pessoal, aonde, de alguma forma, a gente tem um comprometimento lá atrás e tem alguém que não gosta da gente, que se sentiu lesado, ou que a gente realmente lesou, o que é que seja, lá no passado, está no véu do esquecimento, que a gente não tem acesso. Muito bem. E aí esse camarada hoje nos descobre aqui, ou essa camarada, enfim, que está exercendo influência direta para nos prejudicar, para nos influenciar, a inclusive tirar a vida, porque sabe que isso vai nos fazer muito mal. Simples assim. E sabe que é o ato derradeiro, a pior coisa que a gente pode fazer aqui é exatamente cometer um crime contra si próprio ou contra o próximo também. Literalmente o tirar a vida do outro ou tirar de si próprio. Então, essa influência clássica do obsessor, que vai querer o nosso mal, e por isso ele vai ficar ali nos atazanando, muitas vezes em processos obsessivos muito complexos, e recomenda-se, se esse é o caso de quem está nos escutando, fazer um tratamento espiritual numa casa espírita, entender toda essa complexidade para a gente conseguir gerir com muito amor e romper esse laço dessa obsessão. Depois a gente pode falar mais a fundo sobre isso se a Débora quiser. Agora, tem um outro lado também, isso é pouco falado, que é o seguinte, tem um obsessor que, na verdade, nem nos conhece, não tem nem nada pessoal conosco. Mas sabe o que acontece? A nossa vibração está aqui tão baixa, no nosso dia a dia, com o que a gente consome, com o nosso pensamento, a nossa vibração, que naturalmente a gente vai atrair essa galera que está vibrando nessa faixa e que vai colar conosco, quase como se fosse, pronto, eu não vou usar essa palavra aqui que vai ficar, eu ia falar sanguessuga, mas não é bem por aí, tá, gente? Mas pronto, vibrando negativamente numa faixa muito baixa que não vai nos trazer nada de positivo, pelo contrário, só vai fomentar ainda mais essa dor, essa tristeza, esses pensamentos, essa ideação suicida. Isso é uma construção, a gente vai falar mais à frente sobre isso, tá? Mas aí que vem, para que a gente está falando tudo isso? É para apontar o dedo? É para julgar? É para a gente ficar pensando assim, eu sei, eu conheço lá o fulano, filho da vizinha que cometeu suicídio. Então é isso aquilo que eu aprendi. Não, pessoal, olha só. A ideia aqui é a gente estar atento exatamente nessa vibração, para a gente emitir, dentro do possível, o amor que falta. Exatamente isso que falta. Esse amor. E por isso veio até o título daqui, que a Débora escolheu, a valorização da vida. Porque a gente precisa vibrar com amor por esses nossos parentes, ou mesmo o vizinho do outro lado da rua, não com julgamentos, não com questionamentos. Fez, deveria ter feito. Quem fez necessita de muito amor. Então, que possamos nós ser agentes multiplicadores desse amor. O resto, cada um segundo as suas obras. Vamos fazer a nossa parte. Como é que a gente pode fazer agora? Ame. Ame através do pensamento, através da vibração. É verdade. Essa questão da obsessão, ela é algo complexa e simples ao mesmo tempo. Por que eu quero dizer? No momento em que eu estou me sentindo triste, se eu
não consigo me desvencilhar daquela teia onde eu me encontro de dor e sofrimento, eu estou irradiando essa dor, esse sofrimento, e ela vai de encontro àqueles que se encontram nessas regiões também, de dor e sofrimento. Alguns vão estar junto comigo, não para me fazerem mal, mas porque eles sofrem na mesma intensidade. Embora as causas sejam diferentes, os motivos sejam outros, mas eles também sentem dor. E eu estou ali sendo igual. Então, eles me reconhecem e se reconhecem na minha dor. E acabam se alimentando da minha dor, eu me alimento da dor deles, e fica uma retroalimentação de tristeza, de dor e sofrimento. Por isso que às vezes a gente está se sentindo meio mal, e às vezes aquilo parece que a gente parece que vai explodir, porque toma uma proporção muito maior ainda nessa intensidade. E esse é um ponto, né? Então, que o começo, aqueles que já tiveram oportunidade de conhecer a Memórias de um Suicida, ou conheceram o início da obra, pelo menos, vão ver aquela narração de sofrimento, de dor, locais tristes, escuros, com ausência de luz, eles sentem frio, fome, brigam entre eles, tudo mais. Por quê? Porque eles ainda estão alimentando mentalmente e gerando formas, pensamento. O que eu quero dizer com isso? O nosso pensamento, ele irradia força, ele cria também força. E essa criação é a criação mental que eles estão projetando intensamente. É isso que eles estão vivendo naquele momento, naquele local. E isso é o que nós vivemos quando estamos alimentando essa dor, esse sofrimento, fortalecendo ela, porque ela já é difícil, a situação às vezes já é dramática. E quando a gente não consegue nem ao menos articular, ela é um ponto em que nós nos tornamos, nós sem querer, não por querer, mas às vezes sem saber como agir ou reagir, nós nos auto-obsidiamos. E fortalecemos a obsessão que está ali à nossa volta também. E aí entramos num outro ponto, que é o que o Nelson disse, de um irmão que ainda não consegue me perdoar, porque eu tenho o véu do esquecimento, eu estou aqui encarnado, eu estou aqui no corpo físico, e não me lembro o que eu fiz da outra encarnação. Graças a Deus. Né? Todos nós temos passados dolorosos, temos coisas boas também que fizemos, claro, não somos feitos e feitas apenas de dores. Fizemos coisas boas também. Mas não lembro o que eu fiz de errado. Aí, daqui a pouco, o Nelson, que está ali do meu lado, né, tá me procurando, ó, e não me encontra. Mas lá pelas tantas, eu vibrei naquela mesma intensidade daquela época. E aí o Nelson vai lá, tá ali, e vem atrás. E começa a querer cobrar pelo passado de dor e sofrimento. E aí, pessoal, o Divaldo tem no filme dele um exemplo maravilhoso. Divaldo Franco, Mensageiro da Paz. Muitas pessoas já assistiram. Quem puder, assista novamente. Aqueles que não conhecem, assistam. É extremamente lindo, emocionante. E é verdadeira aquela história dele. Então, tá lá aquele espírito. Olha, séculos atrás, muito tempo atrás, já tinha se passado no mínimo uns 400 anos. Aí parece que a pessoa está falando de loucura, mas 400 anos? Se a nossa encarnação ela durar cerca de 70, 80, 90 anos, vamos, né, jogando nessa faixa assim de idade, eu vou desencarnar, não vou reencarnar de imediato. Vou ficar um tempinho ali na espiritualidade. Porque mais ou menos 20, 30 anos nós levamos nos preparando,
mais ou menos. Podemos ficar mais, podemos ficar menos, mas em média é isso. Então, já são cerca de 100 a 120 anos nisso. Por isso, nós vamos contar cerca de 3, 4 encarnações nesse tempo. E aí o Divaldo teria, né, o Divaldo em uma encarnação, o induziu ao suicídio, aquele espírito. O Divaldo reencarnou. O espírito, quando o encontrou, finalmente, vamos dizer assim, dito com, né, o que ele está obsidiando, finalmente te encontrei, começa a perseguir ele incansavelmente para induzi-lo ao suicídio. E aí, em determinado momento, o Divaldo está prestes a se jogar realmente, a se matar. E aí a espiritualidade se utiliza, né, de outros ali encarnados, projeta aquela, né, ao Divaldo aquela visão toda, e como se eles estivessem gritando, vamos dizer assim. Aí o Divaldo se vira, se assusta, né? Aí tem a visão da própria irmã, que a irmã dele se suicidou. Ele tem uma irmã que se suicidou. E aí, então, ele disse, mas como, né? Em outras palavras, mas como é que ele alcançou a vibração? E Joana disse, não, você baixou, é que o Nelson disse antes, você baixou a sua vibração e se igualou à vibração dele. Ele não conseguia perdoar o Divaldo de forma alguma. Até que o Divaldo, uma das crianças que é colocada à porta dele, o Divaldo abraça, cuida, e diz, vai cuidar dessa coisa, dessa criança, coisa mais feia, vou amá-la como amo todas as outras. E era justamente a mãe daquele espírito. E quando ele viu o Divaldo amando e cuidando da criança, caiu por terra todas as armas que ele tinha. Então, a única forma de cortar a dor e a obsessão, não há libertação sem perdão. Né? Eu não posso obrigar ninguém a me perdoar, mas eu posso buscar de forma sincera construir e irradiar este amor, mesmo que a pessoa não goste de mim, eu não preciso, daqui a pouco eu não tenho como conviver com ela. E aí eu falo tanto encarnado quanto desencarnado. Porque se é difícil para nós convivermos muitas vezes, ou pensarmos em perdoar quem está aqui do meu lado, e eu falo do meu lado, às vezes faz parte da minha família consanguínea. Como é que eu posso imaginar ou criticar quem já desencarnou e não me perdoa ainda? Então, muitos suicídios provêm, sim, como o Nelson disse, dessas emanações, dessas intuições à dor. Porque a pessoa está lá, vibrando e lembrando somente do que eu fiz para ela no passado. E não consegue entender ou se acha injustiçada porque eu estou aqui, encarnada de novo. E ele está ali, sofrendo ainda aquele momento lá do passado. Exatamente. Excelente história essa do Divaldo. Tinha até esquecido agora, quando você começou a contar, lembrei. E encaixa bem. E até bom também, eu vou dizer para você, Débora, a gente tem uma história do Divaldo. Porque acontece muito, exatamente resgatando aquilo que a gente estava conversando lá no início, e nós acreditamos que só acontece conosco. E aí, quando tem uma história dessa com o Divaldo, que hoje a maioria de nós olha até como um expoente, um exemplo a ser seguido, não todo mundo, mas pronto, muitos de nós, acaba que a gente dá uma endeusada um pouco, coloca como se aquela pessoa está iluminada e não tem nenhuma desavença e a vida dela foi sempre um mar de rosas. Aí eu vou trazer Joana de Ângeles. Pessoal, se essa pessoa hoje está iluminada, é porque ela se fez luz. Joana de Ângeles nos diz: vocês, no caso nós, só não nos iluminamos porque a gente não quer. Ponto. Então, esse processo é um processo de construção, é um processo que a gente tem que estar atento de crescimento pessoal e, naturalmente, lidando com essas intempéries, com essas questões, com essas baixas, com esses momentos difíceis, aprendendo a amar.
como a própria Débora, praticando o perdão. Como é que a gente vai praticar o perdão? Perdão das ofensas. Vamos lá. Livro dos Espíritos 886, não sei agora, tá? Não sou muito bom, não. Se tiver na dúvida, procura lá. Tá entre a 1 e a 1014. Por ali. Lê tudo que vocês vão achar, tá? O que é caridade? Definição de caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com o erro alheio e perdão das ofensas. O que é essa história de caridade? Caridade é a exemplificação do amor. Por que eu preciso ser caridoso, Nelson? Porque vai exatamente no oposto do egoísmo, característica de espíritos encarnados aqui no planeta Terra. Eu, você, Débora e todo mundo. Então, o processo do perdão também é uma prática. Por que é uma prática, Nelson? Vou te explicar por quê. Porque eu tenho certeza absoluta, não precisa fazer leitura mediúnica não, tá? Em algum momento você, que está me escutando, a Débora também, e eu também, fomos magoados. Alguém pisou em nós, alguém bateu, feriu, machucou, doeu. E te prepara, tá? Porque provavelmente ainda vai acontecer de novo. O mundo dos que ferem e dos feridos. Isso faz parte ainda da nossa realidade. Agora, às vezes é por querer, às vezes é sem querer. Às vezes é na melhor das intenções. Ainda assim, nós magoamos até aqueles que nós amamos. Ponto. Mas do que isso importa, Nelson? Eu não estou aqui para analisar se o fulano ou o ciclano deveria ter feito, se ele fez de propósito, se ele não fez. A análise aqui é interna, é pessoal. Quem tem que perdoar somos nós. Nós temos que aprender a amar. Ponto. Não, mas você não faz ideia? Não faço ideia. Mas um dia a gente vai aprender a amar. E um dos caminhos do aprendizado no amor é através do perdão. Quantos daqueles que já desencarnaram, que a gente não consegue nem ouvir falar o nome ainda, não quero saber do fulano. Quanto mais a gente tiver nessa vibração, pessoal, garanto para vocês, que não vai saber agora, mas já volta na mesma família, juntinho. Tudo junto e misturado de novo. Para quê, Nelson? É uma punição? Não, para aprender o que a gente está postergando. É o aprendizado no amor. Quanto mais a gente odeia, não quero saber do fulano, nem me fala o nome. Show, faz o sinal da show Satanás, aquela coisa. Atrai mais ainda. A chance, a probabilidade da gente estar juntinho, reunido de novo numa próxima encarnação vai ser enorme. Eu garanto para vocês, a gente tem aí a literatura e nos mostra, não precisa ir na literatura não, uma análise na própria vibração da nossa família, onde a gente tem normalmente pessoas que de graça a gente se dá muito bem, aquelas que já não bate, mas não bate desde sempre. Não precisa nem fazer nada. Sabe aquela história que o santo não bate? Que a vibração encaixa. Isso é normal, faz parte da constituição da maior parte das famílias. Isso tem tudo a ver com o quê? Com o passado. Com esse passado e com essas nossas escolhas. Mas vamos lá. Quero tocar num assunto aqui, Débora, importante. Tá? Mais não é uma cartilha, mas são sinais para nós aqui, hoje encarnados, estarmos atentos àquele parente, àquele amigo, aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquele colega de trabalho, aquele vizinho, enfim. São sinais que, normalmente, nesse processo, nessa ideação suicida, as pessoas... Não é de uma hora para outra, tá, pessoal? Isso deixa eu deixar bem claro. Normalmente, o processo do suicida, a ideação suicida, é uma construção. Tá? Não é de repente... Pode até parecer que foi de repente. Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente perde o contato com as pessoas e, de repente, o fulano desencarnou, se matou, e a gente fala assim, caramba, mas como pode? Parecia estar tão bem. Poxa, eu vi o Facebook dele, ele fez uma viagem agora. Nossa, estava tudo ótimo. Mas a gente não sabe, exatamente não tem esse olhar, essa percepção, essa sensibilidade de perceber as dores e os sinais. Então eu quero falar um pouco de alguns sinais aqui que são, de alguma forma, um padrão, que são, de alguma forma, frequentes e que se repetem. Tá? Primeiro é a tristeza. Ah, Nelson, mas eu estou triste, então quer dizer que eu vou me suicidar? Não, calma, pessoal. Tristeza e alegria faz parte da vida de todo mundo, tá? Ponto. Agora, quando é uma tristeza persistente, contínua,
longa, aquela coisa que está demasiado fora do padrão da pessoa. Salvo, abre parênteses, aquelas questões de luto. É um momento difícil na vida, porque perdeu um ente querido, porque, poxa, teve um problema no trabalho, foi mandado embora, tinha alguma coisa que foi complicada, enfim. As dinâmicas da nossa vida tem momentos felizes, momentos menos felizes, tristes. Não é essa tristeza que eu estou falando. Estou falando daquela tristeza profunda, aguda, grave, aquela questão que a pessoa vai entrando no buraco gradualmente e percebe-se isso com uma clareza. Esse é o número 1, tristeza. Número 2, o isolamento. Isolamento não é só o isolamento social, porque não quero sair. Não, o isolamento é de tudo e de todos. Até daquela pessoa que normalmente sempre tem um ou dois, que a gente se relaciona, que a gente conversa, que tem uma troca maior, e a pessoa começa a se isolar e entrar no seu mundo interior e afastar todo mundo ao seu redor. Não quer conversar, não quer falar, entra aqui dentro, no seu mundo, e repele todo o resto. Esse é um outro sinal também característico. Mais um sinal, desinteresse. Desinteresse pelo que, Nelson? Por tudo. Por tudo na vida, quando nada mais faz sentido. Tem uma outra característica também, principalmente nesse processo de depressão, não só, tá, gente? Tem várias vertentes que podem caminhar ao suicida, mas o desinteresse por tudo, por todos, por qualquer coisa, até pelas coisas que antes faziam sentido, que antes traziam alguma alegria, nem que seja uma coisa pequena, que seja para os homens assistir o futebol e para as mulheres assistir uma novela, não querendo ser sexista aqui, mas generalizando, quando a pessoa perde por tudo, está desinteressada, nada mais faz sentido. Esse é um outro ponto. Mais um ponto, cuidado pessoal. Quando a pessoa vai se largando aos poucos, quando vai deixando tudo para lá, já está tudo bom, é assim mesmo, vai empurrando com a barriga, e não tem mais atenção a si próprio, a própria saúde. Não estou falando só de estética, estou falando de alimentação, de tudo. Vai se arrastando, literalmente. E por último, tem vários pontos, tá, pessoal? Mas eu queria colocar isso aqui, que são importantes. E por último, é ter atenção na fala. Porque normalmente, nesse processo dessa construção na ideação suicida, a fala, onde esse que está pensando começa a vir com muitas conversas sobre se matar, sobre morte, começa a fazer pesquisas no Google, como é que eu posso me matar, como eu não posso, como tem menos dor, começa a ver algum tipo de filme, começa a consumir esse conteúdo e começa a ter conversas do tipo, por que eu estou fazendo aqui? A vida não tem mais porquê. Deveria ter ido embora, Deus já devia ter me levado. Então, essa tensão, que eu quero dizer, pessoal, não é uma característica dessa que vai dizer que a pessoa vai se suicidar, tá? Mas ter atenção a esses pontos que, de alguma forma, podem dar um indicativo que a pessoa está caminhando nessa direção. Só isso que eu queria colocar. Passo para você, Débora. Colocar aqui, o Diego Romão antes colocou, Ivone do Amaral foi uma grande espírita. Realmente, a Ivone, ela trouxe um trabalho desenvolvido extremamente importante. E demonstra, a vida e a obra dela demonstram que o amparo, o amor de Deus, ele é muito grande, ele é contínuo. Então não importa se eu errei, se eu tropecei anteriormente, se eu tenho essa tendência, como o Nelson disse, ao suicídio, muitas vezes a tristeza, a depressão, por conta de algo que anteriormente eu tenha cometido. É claro que isto traz uma propensão ainda dentro da pessoa durante muito tempo, mais de encarnações, vamos dizer assim, várias. Por quê? Porque é algo muito forte isto. Ao ponto de, como eu comentei antes, faz parte de conhecimento da literatura, da biografia da Ivone, que ela
por pelo menos cerca de 2 vezes cometeu suicídio. Uma das suas biografias, um dos seus livros relata isso, né, do seu suicídio cometido. Mas ela, nessa última sua encarnação, diante de toda a limitação, em nenhum momento a pessoa nós temos o livre-arbítrio extremamente respeitado. Mas onde eu quero chegar com isso? Ela teve limitado várias questões na sua última encarnação. Ela teve pouquíssimos amigos encarnados, né? Mas desencarnados eram muitos amigos. E um amparo extremamente valioso e lindo que ela tinha. Bezerra de Menezes auxiliava, Bittencourt Sampaio, Leon Denis, Frédéric Chopin. Então, foram vários espíritos elevados auxiliando ela para que ela conseguisse, enfim, realizar a sua missão, que foi sublime. Ivone recortava dos jornais os nomes daqueles que haviam desencarnado desta forma tão triste e dolorosa. Orava por espíritos chamados obsessores, sabe, pessoal? Aquele que ninguém quer, que a sociedade joga fora. Esse ali cometeu crime, aquele lá merece pagar. A nossa sociedade, infelizmente, condena, como disse o Nelson, rotula ali assim, ó, de jogar fora, errou, não interessa, joga fora. A Ivone orava por estes espíritos incansavelmente, e eles vinham até ela agradecer e buscar ajuda. Era um trabalho de oração muito intensa que a Ivone fazia. Dentro disso, o amparo foi enorme que ela tinha, muito grande, para que ela conseguisse desempenhar a sua tarefa. E aí eu volto a citar novamente a sua obra sublime, Memórias de um Suicida, auxiliou e auxilia a muitas pessoas até hoje neste fato, nessa questão do suicídio, trazendo aqueles relatos que foram colocados pela espiritualidade, o que aconteceu, espíritos que se diziam cristãos, outros que não acreditavam em Deus, alguns de várias formas. Enfim, todos eles chegavam a um ponto de conclusão. O amparo estava logo ali. Eles não conseguiam enxergar tamanha era dor e sofrimento, mas estava logo ali. E o que eles visualizaram em seguida, ao realizarem isso e depois a tomarem consciência e conseguirem visualizar o que havia acontecido à família? Dor e sofrimento que foram, como eu disse antes, uma reação em cadeia. Mas essa reação em cadeia, ela pode ser revertida, como bem disse o Nelson. Porque muitas vezes o suicídio, a ideia, o fortalecimento ao suicídio, a tristeza, ela vem, aí temos aqui o José Cláudio Machado, ninguém está desamparado. Não, ninguém está desamparado. Só que às vezes a minha dor, ela provém muitas vezes de uma doença que eu tenha, e que leva a essa propensão da tristeza, da depressão. Existem doenças que têm como fatores a depressão, né? O próprio hipotireoidismo é uma doença que tem como sintoma, um dos sintomas, a propensão a uma tristeza, vamos dizer assim, a não regular o meu emocional. Claro que com a medicação tudo pode se normalizar, mas é preciso uma busca constante da prece, da oração. A velhice também é apontada como uma causa de depressão, porque as pessoas se sentem completamente inúteis quando não são tratadas também desta forma pelos seus familiares. Acidentes, onde a pessoa às vezes fica
tem uma parte do corpo mutilada, fica com um sinal de uma cicatriz, sabe? São várias questões desse tipo que pode parecer uma bobagem, mas não é. São fatores que são externos às causas diretamente espirituais e que também causam essa propensão. Mas, frisando mais uma vez o que o José Cláudio Machado colocou ali antes, ninguém está desamparado, mas a gente, naquele momento, se sente dessa forma. E aí, rapidamente, aí eu quero só relatar uma situação, e aí colocando, por quê? Porque a gente, às vezes falando, né, Nelson, parece que a gente fala com, vamos dizer assim, PhD de eu sei a solução dos seus problemas. Mas nós somos parte do problema, vamos dizer assim. Nós também temos grandes desafios, todos nós temos. Nós vimos há alguns anos atrás, né, o nosso querido Robin Williams, que, né, Pat Adams, O Amor é Contagioso, um dos clássicos, né, em que no começo do filme eles relatam uma situação muito interessante. Ele vivencia a história, foi um pouco modificada para trazer ao cinema, claro, mas ela é baseada na história real do Dr. Hunter Adams. Então, quem puder pesquisar a respeito, é uma história muito linda. O Dr. Hunter Adams é um médico, se não me engano, alemão. Ele faz palestras pelo mundo inteiro, fazendo esta divulgação da terapia do riso, e é baseada na sua vida, com algumas modificações, é claro que sempre é causada, feita esse tipo de coisa pelo cinema para desencadear a história toda, mas enfim. Ele se interna, né, o personagem então se interna num manicômio para tentar compreender a vida, vamos dizer assim, entender a situação. E aí, que era o louco do filme, diz para ele, quantos dedos... Opa, aqui aparece. Quantos dedos você vê aqui? E ele diz, 5. Fica indignado e vai embora. No outro dia, quantos dedos você vê aqui? 5. Vai, se indigna de novo. Até que ele mostra para ele quantos dedos você vê aqui. Aí ele para, pensa. 10. Agora acertou. Sabe? Nós enxergamos o material aqui, ó. Carne, ossos, músculos, nervos. Mas o espiritual, como disse o Nelson, nós não sabemos o que está se passando. E o próprio Robin Williams, que tanto nos alegrou, que tantos filmes nos fez rir e nos deu motivação de vida, infelizmente também cometeu o suicídio. Então, isso nos mostra que nós precisamos muito orarmos uns pelos outros, porque nós não sabemos o que interiormente se passa dentro de nós. Eu uma vez, sabe, Nelson, e aí relata aqui as pessoas, uma vez eu caminhando assim no supermercado, e aí comecei a ver, a gente às vezes não se dá conta dos torpedos que são largados, e a gente se agarra neles. Aí eu comecei a me lembrar, poxa, aquela vez fulano, ciclano, e pá, que chato isso dali que fizeram para mim. E aí, ao mesmo tempo, deixa para trás. Sabe, é aquele desenho do Pica-Pau, tem um anjinho e o diabinho, um de cada lado. E aí eu podia ter deixado de lado, né? Já tinha passado a situação. E o tempo não vai voltar. Aí, não, foi chato o que eu passei. E aí, comecei a alimentar. E aí vinha, de novo, né? Dali pouco de novo, aquele auxílio. Aí não, mas eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo, tô indignada com isso que fizeram, porque eu não aceito. Tá. Eu alimentei, né? Alimentei aquilo que eu quis, porque eu tinha a escolha naquele momento, né? Eu escolhi, né, alimentar a dor. Não estou criticando a ninguém, só um relato de uma experiência que eu passei.
Às vezes a gente não consegue fazer diferente. Não consegue mesmo. Por isso a questão que o Nelson disse, busquemos a ajuda, seja de que forma for, porque às vezes a gente não consegue, por mais... Eu posso dizer, Nelson, está aqui a solução do teu problema, mas o Nelson pode olhar e dizer, eu não estou enxergando, eu não estou conseguindo. E aí eu passei 1 hora dentro do supermercado daquela maneira, alimentando aquela dor. Eu não conseguia me desvincular daquilo. Até que eu cheguei no caixa do supermercado, aí uma mulher que eu nunca vi e nunca mais vi também, se escorou por cima do carrinho, assim, sabe? Por cima das compras, tudo, assim, nunca me viu, se escorou assim por cima. Eu fiquei olhando por cima, mas só pode estar louca essa mulher, né? Imagina, tu para ali, né? E a pessoa se escora por cima das tuas compras e fica te olhando, sorrindo. E aí tu pensa, mas sai, sabe? Aí ela começou a me dar boa noite, sorrir e tudo. Eu pensei assim, eu acho que ou é eu ou ela. Uma das duas é louca, né? Não pode uma coisa dessa. Eu pensei, agora ainda tá me tirando para amiga. Vamos dizer assim. Aí ela, tu sabe o que eu passei hoje? Eu pensei assim, mas que loucura é essa? Daí ela simplesmente começou a me contar a vida dela. Eu não abri a boca, e ela começou a me contar a vida dela. Resumo da história. Ela disse assim, ela começou assim, porque tu sabe que o meu filho mais velho desencarnou, faleceu, ela era evangélica, enfim, né? Não é usado esse termo desencarnou, né? É um termo espírita, mas enfim, meu filho faleceu, ela disse, o ano passado, agora fez 1 ano, essa semana fez 1 ano. Quando ele foi atravessar a rua para entrar dentro de casa, o carro veio e juntou ele chegando quase à calçada. Assim. Aí, 3 meses depois, ela disse assim, o meu pai faleceu. Eu adotei um menino, ele está lá no estacionamento com o meu marido. Só que ele não fala, ele não consegue se mexer e ele também não pode sair do banco do carro porque ele não tem firmeza nenhum nos braços, nas pernas. Ele, como é que o pessoal chama? Ela disse assim, ele é deficiente físico. Ela disse assim. Então ele não se mexe, ele não fala, ele não conversa, mas ele tá ali, ela disse assim, eu sei que ele me ama, ele tá ali, ele me ouve, eu sei que ele me ouve, ela disse assim. Aí ela disse assim, eu vou na igreja, e aí o meu marido para na frente, baixa os vidros, para ele ficar ouvindo, porque ele não tem como sentar lá dentro, porque ele não se firma, ele não tem firmeza alguma, então para ele não cair, ele fica dentro do carro ouvindo. Aí ela disse assim, eu, semana passada, não, a semana retrasada fui operada, porque o médico disse que ou eu operava, ou esse meu problema nas pernas estava quase estava tão grave que estava quase se tornando um câncer, assim, de tão grave que estava. Agora eu estou aqui, ela disse assim, mas sabe que eu cheguei a uma conclusão? Deus é tão bom, Deus é tão bom, ela disse assim, porque meu filho voltou, meu outro filho voltou, mas eu tenho esse filho aqui também, né? Então, olha como a vida é boa. Quando ela falava isso com sabe, com uma intensidade de sentimento, com uma alegria assim que brilhava os olhos dela, que eu fiquei com uma vergonha, baixei a cabeça, respirei fundo, eu disse, tu tem toda a razão, eu disse, tu tem toda a razão, e baixei a cabeça assim, respirei fundo, eu nunca mais vi ela. Nunca mais vi. Mas naquela hora, sabe, eu percebi que a minha dor, diante de tudo aquilo ali, não era nada. E eu não estou querendo dizer que a pessoa que sofre uma dor, como tu disse, Nelson, de uma mágoa, de uma tristeza,